Maria olhou pela janela da pequena cozinha, observando Pedro brincar no quintal com uma bola de futebol desgastada. O sorriso no rosto do filho era um raio de sol em meio à tempestade que havia se tornado a vida deles. João, o marido de Maria, havia partido há quase um ano, deixando para trás apenas lembranças dolorosas e uma sensação de vazio que parecia insuperável. A casa, outrora cheia de risos e sonhos compartilhados, agora ecoava o silêncio da ausência. Maria lutava todos os dias para manter a esperança viva, não apenas por ela, mas principalmente por Pedro. Ele merecia uma vida melhor, e ela estava determinada a proporcionar isso, mesmo que tivesse que enfrentar o mundo sozinha. A família de Maria, que deveria ser seu porto seguro, também lhe virou as costas. Eles não entendiam sua luta, nem o amor incondicional que ela sentia por Pedro. Para eles, Maria era apenas uma lembrança inconveniente de um passado que preferiam esquecer. Mas Maria não desistiria. Ela sabia que, dentro de si, havia uma força capaz de mover montanhas. Os dias eram longos e cansativos. Maria trabalhava em 2 empregos para garantir que Pedro tivesse tudo o que precisava. As noites eram dedicadas a estudar com ele, ajudando-o com os deveres de casa e incentivando-o a seguir seus sonhos. Pedro, por sua vez, mostrava um talento natural para o futebol. Desde pequeno, ele chutava a bola com uma precisão e uma paixão que deixavam todos admirados. Maria lembrava-se das palavras de João, que sempre dizia que Pedro tinha um dom especial. Mas agora, João não estava mais lá para ver o filho brilhar. Era Maria quem estava ao lado de Pedro, apoiando-o em cada passo do caminho, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Certa noite, enquanto Maria observava Pedro dormir, ela fez uma promessa silenciosa. Prometeu que, não importava o quão difícil fosse a jornada, ela nunca desistiria de lutar pelo futuro do filho. Com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de determinação, ela sussurrou: "Vamos superar isso juntos, meu filho. Você vai brilhar, e eu estarei aqui para ver." Os anos se passaram, e Pedro cresceu, transformando-se em um jovem cheio de energia e determinação. O futebol, que antes era apenas uma brincadeira de criança, tornou-se sua paixão e razão de viver. Maria, sempre atenta, percebeu o brilho nos olhos do filho toda vez que ele pisava no campo. Era um brilho de esperança, de sonhos e de um futuro promissor. A vida financeira continuava difícil, mas Maria fazia o possível para que Pedro tivesse tudo de que precisava para treinar. Ela economizava cada centavo, trabalhava horas extras, às vezes, até vendia pequenos objetos que já não usavam para comprar equipamentos de futebol para o filho. Pedro, por sua vez, treinava incansavelmente, dedicando cada minuto livre ao esporte que amava. O talento de Pedro começou a chamar a atenção. No bairro onde moravam, todos conheciam o garoto que jogava futebol como ninguém. Os vizinhos paravam para assistir aos treinos improvisados no campinho de terra batida, e até os comerciantes locais começaram a apoiar, doando equipamentos e incentivos. Maria lembrava-se de uma tarde ensolarada, quando Pedro, então com 12 anos, participou de um torneio local. Era a primeira vez que ele jogava em um time organizado, e a ansiedade era palpável. Maria, nervosa, assistia da arquibancada, torcendo por ele a cada lance. Pedro entrou em campo com a confiança de quem sabia o que queria. Driblou adversários, fez passes precisos e marcou gols que deixaram todos de queixo caído. Ao final do jogo, o time de Pedro saiu vitorioso, e ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Maria, com lágrimas nos olhos, correu para abraçar o filho. "Você foi incrível, meu filho", disse ela, com o coração transbordando de orgulho. Pedro, sorrindo, respondeu: "É tudo por você, mãe. Você que me ensinou a nunca desistir." A partir daquele dia, Maria soube que o futebol era mais do que um sonho para Pedro, era uma promessa de um futuro melhor. Ela decidiu que faria de tudo para apoiar o filho, não importava quão difícil fosse a jornada. Juntos, eles enfrentariam qualquer desafio,
guiados pelo amor e pela determinação. Os anos seguintes foram marcados por uma intensa dedicação ao futebol. Pedro, agora com 15 anos, treinava diariamente, sempre buscando aperfeiçoar suas habilidades. Maria, apesar das dificuldades financeiras, continuava a apoiá-lo incondicionalmente. Ela sabia que o talento do filho era sua maior esperança para um futuro melhor. Um dia, enquanto Pedro treinava em um campo local, um homem de terno e gravata se aproximou. Era Carlos, um olheiro de um grande clube de futebol da cidade. Ele observava Pedro há algum tempo e ficará impressionado com seu desempenho. Carlos se apresentou a Maria e explicou que via um grande potencial em Pedro. Ele ofereceu a oportunidade de Pedro treinar com o time juvenil do clube, onde teria acesso a melhores condições de treinamento e mais visibilidade. Maria ficou emocionada com a oferta, mas também sentiu uma pontada de preocupação. Ela sabia que aquela era a chance que Pedro tanto esperava, mas também temia os desafios que viriam. No entanto, ao ver o brilho nos olhos do filho, ela soube que não poderia deixar o medo atrapalhar seu futuro. Pedro começou a treinar no clube, e sua vida mudou drasticamente. Ele agora enfrentava jogadores mais experientes e tinha acesso a treinadores profissionais que o ajudavam a melhorar ainda mais. Maria, por sua vez, fazia o possível para estar presente em todos os jogos e treinos, mesmo que isso significasse trabalhar ainda mais horas. O primeiro jogo de Pedro no clube foi um momento de grande tensão. Ele entrou em campo com o coração acelerado, mas com a determinação de quem sabia que aquela era sua grande chance. Maria, nas arquibancadas, torcia por ele com todo o seu coração. Pedro jogou com maestria, driblando adversários e marcando gols que deixaram todos de queixo caído. Ao final do jogo, ele foi aplaudido de pé, e Maria não conteve as lágrimas de orgulho. A partir daquele dia, a ascensão de Pedro no futebol foi meteórica. Ele se destacava em cada jogo, chamando a atenção de treinadores e torcedores. Maria, sempre ao seu lado, continuava a ser sua maior torcedora e apoiadora. Juntos, eles enfrentavam cada desafio com coragem e determinação, sabendo que o futuro brilhante que tanto sonhavam estava cada vez mais próximo. Enquanto Pedro continuava sua trajetória ascendente no futebol, uma sombra do passado ressurgiu. João, que havia abandonado Maria e Pedro anos atrás, retornou inesperadamente. Ele apareceu em um dos jogos de Pedro, observando de longe, sem coragem de se aproximar. Maria, sempre atenta, notou a presença de João nas arquibancadas. Seu coração apertou, e uma mistura de raiva e tristeza tomou conta dela. Ela lembrou-se das noites de solidão, das dificuldades enfrentadas sozinha e do vazio que João deixará em suas vidas. No entanto, ao olhar para Pedro, que brilhava no campo, ela sentiu uma força renovada. Não permitiria que o passado atrapalhasse o futuro do filho. Após o jogo, João tentou se aproximar de Maria e Pedro. Ele estava visivelmente arrependido, com olheiras profundas e um semblante cansado. Maria, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso falar com vocês, disse ele, com a voz trêmula. Maria, fria, respondeu, você perdeu o direito de fazer parte das nossas vidas quando nos abandonou. Não precisamos de você agora. Pedro, que observava a cena de longe, sentiu um turbilhão de emoções. Ele mal se lembrava do pai, mas a curiosidade e a mágoa estavam presentes. Maria, percebendo o conflito interno do filho, decidiu que era hora de terem uma conversa franca. Em casa, Maria explicou a Pedro sobre o retorno de João e suas intenções. Ele diz que está arrependido, mas não podemos confiar nele tão facilmente. Você precisa focar no seu futuro, meu filho. Não deixe que nada te desvie do seu caminho. Pedro, pensativo, respondeu, eu entendo, mãe. Mas e se ele realmente mudou? Não deveríamos dar uma chance a ele? Maria sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras do filho. Ela sabia que a decisão não seria fácil, mas estava determinada a proteger Pedro de qualquer sofrimento.
Juntos, eles decidiram que, por enquanto, manteriam distância de João, focando apenas no futebol e no futuro brilhante que estava por vir. Os dias que se seguiram ao retorno de João foram marcados por uma tensão palpável. Maria, determinada a proteger Pedro de qualquer sofrimento, mantinha-se firme em sua decisão de manter distância do ex-marido. No entanto, Pedro sentia um conflito interno que o consumia. Ele queria entender os motivos que levaram o pai a abandoná-los, ao mesmo tempo, temia a decepção. Pedro começou a se questionar sobre sua própria identidade e sobre o papel do pai em sua vida. Ele se perguntava se a ausência de João havia influenciado seu caminho de alguma forma e se o retorno dele poderia trazer algo positivo. Essas dúvidas afetavam seu desempenho nos treinos e nos jogos, e Maria percebia a inquietação do filho. Em uma tarde, após um treino particularmente difícil, Pedro se sentou ao lado de Maria no banco do parque próximo ao campo. Ele olhou para a mãe com olhos cansados e disse: "Mãe, eu não consigo parar de pensar no papai. E se ele realmente mudou? E se ele puder nos ajudar de alguma forma?" Maria sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras do filho. Ela sabia que Pedro estava em uma fase delicada, onde as decisões poderiam impactar todo o seu futuro. Com um suspiro profundo, ela respondeu: "Pedro, eu entendo sua curiosidade e seu desejo de entender o passado. Mas precisamos ser cautelosos. O papai nos abandonou em um momento muito difícil, e isso nos causou muita dor. Não podemos permitir que essa dor se repita." Pedro assentiu, compreendendo as palavras da mãe, mas ainda sentindo o peso do conflito interno. Maria, percebendo a angústia do filho, decidiu que era hora de tomar uma atitude. Ela sugeriu que Pedro tivesse uma conversa com João, mas sob suas condições. "Você pode falar com ele, mas eu estarei ao seu lado. E lembre-se, Pedro, você não precisa dele para ser quem você é. Você já é incrível." Com o coração mais leve, Pedro concordou. Ele sabia que, com o apoio da mãe, poderia enfrentar qualquer desafio. Juntos, eles decidiram marcar um encontro com João, onde Pedro poderia fazer suas perguntas, quem sabe, encontrar algumas respostas. Enquanto Pedro se preparava para essa nova fase, João, que ainda tentava se aproximar, enviou uma carta a Maria. Ele expressava seu arrependimento e seu desejo de fazer parte da vida de Pedro, mesmo que fosse apenas para apoiá-lo de longe. Maria leu a carta com um misto de sentimentos, mas sua decisão estava tomada. Ela não permitiria que o passado atrapalhasse o futuro brilhante que Pedro estava construindo. Pedro, agora um jogador profissional, continuava a brilhar nos campos. Ele dedicava cada vitória à mãe, reconhecendo que foi o amor e o sacrifício dela que o levaram até ali. Maria, por sua vez, estava sempre presente, torcendo pelo filho e celebrando cada conquista ao seu lado. O futuro brilhante que eles tanto sonharam estava se tornando realidade. Pedro estava no auge de sua carreira, e Maria, sua maior torcedora, estava sempre ao seu lado, compartilhando cada momento de alegria e sucesso. Juntos, eles provaram que, com determinação e amor, era possível superar qualquer desafio e alcançar os sonhos mais altos. No entanto, um desafio inesperado estava prestes a testar a resiliência de Pedro. Em um jogo crucial, Pedro sofreu uma lesão grave que ameaçava sua carreira. Durante uma jogada decisiva, ao tentar fazer um corte rápido, ele sentiu uma dor lancinante no joelho e caiu no gramado, segurando a perna com uma expressão de agonia. Maria, desesperada, correu até a beira do campo, tentando entender o que havia acontecido. Os médicos do clube entraram em ação, imobilizando o joelho de Pedro e o levando para fora do campo em uma maca. O jogo continuou, mas a atenção de todos estava voltada para o jovem capitão, que agora enfrentava uma incerteza dolorosa. Nos bastidores, os médicos examinaram Pedro e confirmaram o pior. Ele havia sofrido uma lesão grave no ligamento cruzado anterior, que exigiria cirurgia e um longo período de recuperação. Maria, ao lado do filho, tentava manter a calma, mas seu coração estava apertado.
Ela sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que Pedro tinha a força necessária para superar qualquer obstáculo. Enquanto isso, João, que assistia ao jogo de longe, ficou sabendo da lesão de Pedro. Ele sentiu uma mistura de culpa e preocupação, desejando poder fazer algo para ajudar. No entanto, ele sabia que sua presença ainda era um tema delicado e decidiu manter distância, respeitando a decisão de Maria. A cirurgia de Pedro foi um sucesso, mas o caminho para a recuperação seria longo e árduo. Maria, sempre ao lado do filho, estava determinada a apoiá-lo em cada passo dessa nova jornada. Ela sabia que a força de Pedro residia não apenas em seu talento, mas também em sua resiliência e determinação. Os primeiros dias pós-cirurgia foram difíceis. Pedro sentia dores e enfrentava a frustração de não poder jogar futebol. No entanto, ele nunca perdeu a esperança. Com a ajuda de fisioterapeutas e o apoio constante de Maria, ele começou a fazer os primeiros exercícios de reabilitação. Maria ajustou sua rotina para acompanhar Pedro nas sessões de fisioterapia. Ela aprendeu os exercícios junto com ele, em casa, ajudava-o a praticar, sempre incentivando-o a ir além. Você é forte, Pedro. Você vai superar isso e voltar a brilhar nos campos, dizia ela, com um sorriso confiante. Durante esse período, João tentou se aproximar novamente, oferecendo ajuda e apoio. Ele enviava mensagens e até apareceu algumas vezes no centro de reabilitação, mas Maria mantinha-se firme em sua decisão de manter distância. Ela sabia que Pedro precisava focar na recuperação e não queria que a presença de João trouxesse mais confusão emocional. Pedro, por sua vez, estava cada vez mais determinado a provar que poderia superar qualquer obstáculo. Ele via a lesão não como um fim, mas como uma oportunidade de se fortalecer ainda mais. Com o passar das semanas, ele começou a mostrar progressos significativos, surpreendendo até mesmo os médicos com sua recuperação rápida. A dedicação de Pedro e o apoio incondicional de Maria criaram um vínculo ainda mais forte entre mãe e filho. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. A recuperação de Pedro não era apenas física, era também uma jornada de crescimento pessoal e emocional. O primeiro dia de volta ao campo foi emocionante. Pedro sentiu o cheiro da grama, o toque da bola em seus pés e a adrenalina de estar de volta ao jogo que amava. Maria, observando de longe, não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Ela sabia que aquela era apenas a primeira de muitas vitórias que estavam por vir. Pedro retomou os treinos com uma determinação renovada. Ele sabia que precisava trabalhar duro para recuperar o tempo perdido e provar que ainda era um dos melhores. Os treinadores e colegas de time o receberam de braços abertos, impressionados com sua resiliência e força de vontade. Enquanto Pedro se dedicava aos treinos, João continuava tentando se aproximar. Ele enviava mensagens de apoio, ocasionalmente, aparecia nos treinos, sempre mantendo uma distância respeitosa. Maria, embora ainda cautelosa, começou a perceber que a presença de João não estava causando o impacto negativo que ela temia. Pedro, por sua vez, estava focado em sua recuperação e não parecia abalado pela presença do pai. A superação de Pedro não se limitava ao campo de futebol. Ele também amadureceu emocionalmente, aprendendo a lidar com as adversidades e a valorizar ainda mais o apoio incondicional da mãe. Maria, sempre ao seu lado, continuava a ser sua maior torcedora e conselheira. O primeiro jogo de Pedro após a lesão foi um momento de grande expectativa. Ele entrou em campo com a confiança de quem sabia que havia superado um dos maiores desafios de sua vida. O estádio estava lotado, e Maria, nas arquibancadas, torcia pelo filho com todo o seu coração. Pedro jogou com maestria, mostrando que estava mais forte do que nunca. Ele marcou gols decisivos e liderou o time com habilidade e determinação. Ao final do jogo, ele foi aplaudido de pé, e Maria não conteve as lágrimas de orgulho. Pedro dedicou a vitória à mãe, reconhecendo que foi o amor e o sacrifício dela que o levaram até ali.
Com a superação da lesão e o retorno triunfante aos campos, Pedro estava mais determinado do que nunca a alcançar seus sonhos. Seu desempenho nos jogos chamava a atenção de olheiros e treinadores de times profissionais, e as oportunidades começavam a surgir. Maria, sempre ao lado do filho, acompanhava cada passo dessa jornada com orgulho e esperança. Ela sabia que o futuro brilhante que tanto sonhara para Pedro estava finalmente ao alcance. Juntos, eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos, fortalecendo ainda mais o vínculo entre mãe e filho. Um dia, Pedro recebeu uma proposta de um grande clube profissional. Era a chance de dar um salto significativo em sua carreira, jogando ao lado de alguns dos melhores jogadores do país. Maria, emocionada, abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, meu filho. Este é apenas o começo de uma jornada incrível, disse ela, com o coração transbordando de alegria. Enquanto Pedro se preparava para essa nova fase, João, que ainda tentava se aproximar, enviou uma carta a Maria. Ele expressava seu arrependimento e seu desejo de fazer parte da vida de Pedro, mesmo que fosse apenas para apoiá-lo de longe. Maria leu a carta com um misto de sentimentos, mas sua decisão estava tomada. Ela não permitiria que o passado atrapalhasse o futuro brilhante que Pedro estava construindo. Pedro, agora um jogador profissional, continuava a brilhar nos campos. Ele dedicava cada vitória à mãe, reconhecendo que foi o amor e o sacrifício dela que o levaram até ali. Maria, por sua vez, estava sempre presente, torcendo pelo filho e celebrando cada conquista ao seu lado. O futuro brilhante que eles tanto sonharam estava se tornando realidade. Pedro estava no auge de sua carreira, e Maria, sua maior torcedora, estava sempre ao seu lado, compartilhando cada momento de alegria e sucesso. Juntos, eles provaram que, com determinação e amor, era possível superar qualquer desafio e alcançar os sonhos mais altos. Com a decisão tomada, Pedro e Maria fecharam um capítulo doloroso de suas vidas. Eles escolheram seguir em frente, focando no futuro brilhante que estava por vir e nas conquistas que ainda estavam por alcançar. Juntos, eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio e sair vitoriosos. Pedro continuou a brilhar nos campos de futebol, conquistando títulos e reconhecimento internacional. Seu nome ecoava pelos estádios, e sua história de superação inspirava milhares de jovens que, como ele, sonhavam em alcançar grandes feitos. Maria, sempre ao seu lado, continuava a ser sua maior torcedora e conselheira. Maria, por sua vez, encontrou uma nova paixão: ajudar outras mães solteiras a superar seus desafios. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos que oferecia apoio emocional e financeiro para mulheres que, como ela, lutavam para criar seus filhos sozinhas. A organização cresceu rapidamente, e Maria se tornou uma figura inspiradora em sua comunidade. A organização de Maria oferecia não apenas ajuda financeira, mas também orientação emocional e profissional para mães solteiras. Ela expandiu os programas de apoio, oferecendo workshops, mentorias e bolsas de estudo para mulheres que desejavam melhorar suas vidas e as de seus filhos. Maria acreditava que, com oportunidades e apoio adequados, qualquer pessoa poderia alcançar seu potencial máximo. A história de Maria e Pedro se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Eles eram frequentemente convidados para palestras e eventos, onde compartilhavam suas experiências e inspiravam outras pessoas a seguir em frente, independentemente das dificuldades. Pedro, com sua carreira de sucesso, usava sua influência para promover a causa da mãe, doando parte de seus ganhos e participando de campanhas de arrecadação de fundos. O legado de Maria não se limitava à organização. Ela também se tornou uma voz ativa na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de oportunidades. Sua história era contada em palestras, entrevistas e documentários, inspirando uma nova geração a lutar por seus sonhos e a nunca desistir, independentemente das dificuldades. Maria acreditava que cada pessoa tinha o poder de transformar sua própria vida e a vida daqueles ao seu redor.
Ela via a organização não apenas como um meio de ajudar outras mães, mas também como uma plataforma para promover mudanças sociais mais amplas. Com esse objetivo, ela começou a trabalhar com legisladores e formuladores de políticas para criar programas que apoiassem famílias monoparentais e promovessem a igualdade de gênero. Enquanto isso, Pedro continuava a alcançar novos patamares em sua carreira. Ele se tornou capitão da seleção nacional e liderou a equipe em competições internacionais, conquistando medalhas e troféus. A cada vitória, ele dedicava seu sucesso à mãe, reconhecendo que foi o amor e o sacrifício dela que o levaram até ali. A parceria entre mãe e filho se estendia além do campo de futebol. Juntos, eles lançaram iniciativas para promover o esporte entre jovens de comunidades carentes, oferecendo bolsas de estudo e treinamento de qualidade. Pedro e Maria acreditavam que o esporte tinha o poder de transformar vidas, ensinando disciplina, trabalho em equipe e resiliência. A organização de Maria continuou a crescer, alcançando milhares de mulheres e crianças em todo o país. O impacto de seu trabalho era visível nas histórias de transformação e sucesso que emergiam das comunidades que ela apoiava. Maria recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos por seu trabalho filantrópico, mas o que realmente importava para ela eram as vidas que conseguia transformar. Pedro, inspirado pelo trabalho da mãe, decidiu que era hora de expandir seu próprio legado. Ele começou a investir em startups e negócios liderados por mulheres, oferecendo mentoria e recursos para ajudá-las a crescer. Ele também se tornou um defensor ativo da igualdade de gênero no esporte, usando sua plataforma para promover mudanças nas políticas e práticas esportivas. O legado de Maria e Pedro se entrelaçava, criando um impacto duradouro e positivo em suas comunidades e além. Eles provaram que, com determinação, amor e apoio mútuo, era possível superar qualquer desafio e alcançar grandes conquistas. Sua história continuava a inspirar e a transformar vidas, mostrando que o verdadeiro poder reside dentro de cada um de nós. Se você se inspirou com a história de Maria e Pedro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias de superação e motivação. Queremos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no poder do amor, da resiliência e da esperança. Além disso, nos conte nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Vamos unir o mundo através de nossas histórias e mostrar que, independentemente de onde estamos, podemos nos conectar e inspirar uns aos outros. Vamos juntos transformar desafios em oportunidades e alcançar nossos sonhos. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inspiradora.